Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giz e hoje eu vim aqui falar como foi o meu mês e-book. Pra você que tá chegando aqui no canal agora, todo ano eu tiro um mês e me dedico exclusivamente a leituras de livros digitais. Por que isso? Tenho muitos e-books, mas muito mesmo, mas eu não leio com tanta frequência assim, eu ainda intercalo entre um livro físico, né? Mas geralmente é uns 2, 3 livros físicos e um e-book, né? Mas eu estou querendo mudar isso, logo logo irei mudar, irei sim, não aderir somente aos e-books, mas eu pretendo ler muito mais. Como uma forma de incentivo, eu acabo tirando um mês no ano para me dedicar somente à leitura de livro digital. Esse é o terceiro ano que eu faço e tem dado super certo, mais leitores também estão aderindo a isso, não lendo o mês inteiro e-book, mas lendo mais e-books. E eu vim falar pra vocês como que foi o meu mês e já posso adiantar que eu só tive ótimas leituras. Bom, começando o mês e-book aí, o mês de junho, com a leitura do livro Operação Xangai, que foi escrito por duas autoras, a Letícia Godoy e a Malu Geraldelli. Eu fiz essa leitura em parceria com a editora Constelação e foi uma leitura assim muito legal, foi divertido ler esse livro, mas também teve os momentos sérios, né? Porque é a Yakuza, e tinha investigação, e tinha infiltrados, mas o detetive, né, o personagem principal, ele dá um ar cômico na história, porque ele é descendente de orientais aqui no Brasil, né, ele mora aqui, mas a família dele é descendente de orientais, mas ele detesta tudo o que é ligado à descendência dele, e todo mundo faz piadinhas, trocadilhos, né, faz perguntas pra ele, tudo isso porque ele é descendente. Então isso deu um ar cômico pra história, mas a história ela tem um tema complicado, né, que é tráfico de mulheres, né, e ainda relacionado a Yakuza, né, mas foi uma leitura bem gostosa de fazer e eu recomendo. A segunda leitura do mês me surpreendeu muito, eu não esperava o livro do jeito que foi. O livro se chama O Exorcismo na Casa da Colina, do autor Gabriel Alves. Eu pensei que seria assim, pela sinopse, eu pensei que seria um pedido de ajuda e a igreja iria mandar alguém pra lá e ia resolver, ia mostrar tipo uma história, sei lá, mas foi completamente diferente do que eu imaginava. Apesar que eu nem sabia o que eu esperava, né? Pela sinopse, eu nem sabia o que eu esperava. E do que se trata essa história? É uma vila que pede socorro para a igreja porque há um tempo já, há anos, né? Eles são atormentados por uma casa que fica na colina e essa casa, ela é assombrada. E a igreja, ela pede pro padre exorcista mais próximo, né? Da comunidade ali, da paróquia mais próxima, para ir averiguar. E eles ainda falam, levem 2 padres assistentes com você. Mas o padre, já naquela época de que fatores naturais poderiam confundir os moradores, ou então algum morador ou alguém com algum distúrbio, algum problema mental poderia estar na casa fazendo toda essa bagunça. O padre cético, né, com isso, ele acha que não vai dar em nada, ele só leva 2 acólitos com ele, mas quando chega lá na vila, que ele vai entrar na casa, ele vê que, né, o negócio é mais embaixo. Sangue de Baleia foi um livro assim que, meu Deus, abalou o meu emocional, deixou meu coraçãozinho pequenininho, mas foi uma leitura tão gostosinha de fazer. Ela assim, ela é meio clichê, parece ser meio clichê, mas esse livro, nós vamos acompanhar a personagem, né? Ela desde criança, ela é gordinha, então ela tem aquelas musiquinhas, né, que criança canta, né, gorda baleia, mas ela não ligava para isso porque ela adorava baleia. Ela acha a baleia um animal tão bonito que ela não ligava de ser comparada com baleia, até que ela foi crescendo e foi vendo que, né, as intenções por trás dessa música. E a história realmente se inicia quando ela vai para os Estados Unidos para poder fazer faculdade de veterinária. E nós vamos acompanhar a história dela a partir daí, o que ela passa lá, as pessoas que ela conhece. Mas, gente, é uma história tão fofinha, mas, ó, me abalou emocionalmente. Meu emocional com essa história foi pro ralo. Bom, e depois de ler aí, de ser perseguida pela Yakuza, de acompanhar o exorcismo numa casa e de ter o meu emocional lá pro ralo com sangue de baleia, eu queria ler uma coisa mais light, então eu acabei lendo 3 contos sobre sereias. Amo sereias demais, amo. Fazer o quê? O primeiro conto se chama As Águas do Rio. Ele vai falar sobre 2 lendas, né, 2 folclores aqui do nosso Brasil, que é a Iara e o Boto. Mas eu gostei muito, apesar de ser bem curtinho, eu gostei muito como que foi escrito isso, como que foi colocado aí essas 2 lendas. E é uma leitura assim super rápida, né, e eu realmente quis ler alguma coisa mais tranquila para poder, né,
aliviar um pouco a cabeça das histórias anteriores que eu tinha lido, e com esse conto eu consegui, foi 100%, e eu gostei bastante desse conto. O próximo conto foi O Silêncio da Sereia, que é uma releitura dark. Gente, põe dark nisso, viu? Completamente diferente do que eu poderia imaginar. Na verdade, é uma releitura do conto da Pequena Sereia, mas ele tem umas partes assim que eu fiquei, meu Deus, eu nunca pensaria nisso. Pra vocês terem uma ideia, a princesa, né, que no caso seria a Ariel, ela é muda. E devido a isso, as irmãs dela judiam muito dela, falam muito mal dela, não gostam dela, porque ela seria uma mancha, né, na história real, porque quem queria casar com alguém igual ela, né? Ela não fala, então ela sofria muito com isso, e para piorar tudo, o pai dela, o Rei Tritão, abusava dela todas as noites, né? Então tem a bruxa, e assim, foi uma história que eu fui lendo, e com um final que eu falei assim, putz, mas vale a pena a conferida, eu gostei, vale a pena a conferida. E o último livro sobre sereias que eu li foi A Canção das Sereias, e assim, essa foi uma história, não é uma história, não é um conto, é uma novela. Eu gostei bastante. Se o autor explorar esse mundo que ele mesmo criou, mas de uma forma boa, né, dá um livro, e dá um livro muito bom. E o que acontece, né, algumas sereias são encontradas mortas, né, mas elas estão num lugar muito próximo, né, um lugar que elas não deveriam estar, que elas não viriam, porque nessa história as sereias, elas não são boazinhas, né, elas não são. Para elas estarem migrando para cá e estarem aparecendo mortas, alguma coisa está acontecendo. Então vai uma equipe lá investigar o que está acontecendo. Mas assim, se o autor ele seguir por esse rumo, ele conseguir explorar bem legalzinho, essa novela pode vir a ser um livro muito bom. A Casa dos Vagalumes me chamou a atenção pela capa, a capa é muito fofinha, e a história também, eu pensei que não fosse engrenar, porque os personagens são muito jovens, né, eles são adolescentes, enfim. Mas foi uma história que me cativou, sim, o rumo da história também foi bem legal. Foi um livrinho assim que eu falei que ele é meio sessão da tarde, mas foi bem bacana a história. Nós vamos ver alguns jovens que se encontram assim num estúdio de música abandonado, né? E as pessoas da cidade falam que esse estúdio ele é amaldiçoado, né? E, enfim. E os vagalumes têm um peso muito grande nessa história, tem um significado muito grande para essa história. E eu nunca mais vi um vagalume da mesma forma. Nunca mais, desde que eu li esse livro, nunca mais vi um vagalume da mesma forma. E eu gostei da história, recomendo também a leitura. A Cris Barbosa quis matar os leitores com esse conto. A autora ela lançou um conto de Dia dos Namorados, mas foi praticamente um test drive, porque ela não escreve livros com personagens tão jovens, né? Os personagens dela já são mais velhos, fora da faculdade, trabalhando, enfim. E ela quis se aventurar aí por esse meio, assim, meio jovial, escolar, e ela acabou escrevendo esse livro como se fosse um test drive. Deu certo? Deu certo. Deixou a gente querendo mais? Deixou. Mas a autora, ela está escrevendo um livro porque praticamente todas as pessoas que leram esse conto falaram, Cris, né? E aí? O que acontece, né? Então ela já está escrevendo, mas se você quiser saber do que se trata, pode ler esse conto que garanto. O Barão de Monte Cáspero também foi outra boa surpresa e foi assim, uma das minhas melhores, não vou dizer uma das minhas melhores leituras, mas entrou aí como uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Por quê? Sabe aquele livro que te prende desde a primeira página, Esse foi um desses livros, né? E eu não vou nem começar a falar tanto sobre ele aqui, porque senão vai um vídeo inteiro falando sobre esse livro. Mas, resumidamente, né, é uma vila, né, de Monte Cáspero, ela é bem afastada e começa a acontecer umas coisas estranhas naquela vila, né? E os moradores, eles têm que sobreviver, eles não conseguem ir embora da vila, eles não conseguem falar com o barão dessa vila e eles ficam ali tentando sobreviver. Mas assim, o desenrolar da história, os personagens, gente, é um livro muito bom. Eu tô completamente ansiosa pela continuação. Segundo o autor, ele escreveu os dois livros juntos, né? Esse e a continuação. Mas como esse livro ele foi lançado há muito pouco tempo, né? A continuação vai demorar um pouquinho. Mas vale muito a pena essa leitura, vale muito a pena a conferida. As duas últimas leituras do mês foram duas antologias. A primeira, Das Palavras que Eu Não Disse, da editora Hope, ler em parceria com a editora. É um conto que nos faz refletir, porque são cartas, poemas, pensamentos, né, anotações, enfim, de pessoas que não tiveram a coragem suficiente para poder falar alguma coisa
para determinada pessoa. E se eu tivesse ido? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse chegado nela, abraçado, enfim. Esses e se's da vida acabaram mudando completamente o rumo que a pessoa queria, justamente porque não teve a coragem de chegar lá e se arriscar e falar. E foi uma experiência, assim, muito legal, porque com certeza se você ler esse livro, você vai se identificar com alguns desses contos, ou alguns pensamentos, ou uma partezinha que for, mas você vai se identificar porque pode ser uma situação que já aconteceu com você, ou que está acontecendo. E é super rápida a leitura e eu recomendo. E a última antologia foi em parceria com a editora Sina, que se chama Vilões? Contos de um Reino Sem Final Feliz. E como o próprio nome sugere, essa antologia é falada pelos vilões, né? E nós vamos ver nessa antologia que, será que vilão é realmente vilão? E eu gostei demais, teve muitos contos que eu realmente pensei, nossa, acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que distorceram aí esse vilão pra gente, ou então distorceram aí um pouco essa mocinha aí. Não é tão indefesa não, quando a gente pensava. Foi um conto muito legal que eu também recomendo. Bom pessoal, esses foram os livros que eu li no mês e-book. Como vocês acompanharam aí, todas as leituras eu gostei muito. Não teve nenhuma leitura que me decepcionou. Muitas leituras aí com gostinho de quero mais, ansiosa pela continuação. Muitas indicações pra vocês. Gente, muito obrigada por vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva e ative as notificações. Se você já é inscrito aqui, muito obrigada mesmo por estar aqui acompanhando nossas leituras. Deixa o seu gostei no vídeo, compartilha esse vídeo para mais pessoas virem aqui conhecer essa pessoa que vos fala. E me siga lá nas redes sociais, que é onde eu posto muito mais coisas, sorteios, promoções e gratuitos. Gente, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.